Nos dias de Jesus, quando ele chegou nessa terra, as coisas pareciam bem difíceis de ser entendida pelos hipócritas, escribas e os fariseus, saduceus, as religiões da época, daquela época. Mas você pensa que isso mudou hoje? De jeito nenhum. A ignorância cresceu, ela se agigantou. Hoje ela é maior do que ontem, muito maior. Porque as pessoas ignoram totalmente a Bíblia, a palavra de Deus, porque o inimigo, ele fez isso. Colocou muitas pessoas dizendo que era sem ser, e essas pessoas escandalizaram, fizeram uma série de coisas com a palavra, com a Bíblia, com as igrejas, com as organizações que estavam, com os movimentos que as pessoas se encontravam. Elas fizeram isso. Escandalizaram, porque elas diziam ser sem ser. E continuaram dizendo que era sem ser. Nunca foram. Diziam ter saído do buraco. Nunca tinham saído. Diziam ter saído da morte para a vida, mas nunca saíram. Diziam que agora estavam vivos, mas estavam mais mortos do que antes. Filho da maldição 2 vezes mais. Porque nem procuram conhecer para saber e nem querem. Justamente por causa da contribuição dessas pessoas que diziam ser, que dizem ser sem ser. E sem saber, e sem entender, sem compreender, fazem a mesma coisa que fizeram com Jesus. Escolheram Barrabás e pediram a crucificação de Jesus. O Nicodemos, um mestre da lei mosaica, da Torá, mas ele não entendeu nada do que Jesus falou sobre o novo nascimento. Ele não compreendeu nada no sentido que Jesus estava falando. Ele procurou comparar com aquilo que ele via, entendia, compreendia, com a razão e com a lógica. E ele achou que nascer teria que voltar ao princípio e ser um novo homem. Mas isso não é possível por causa da carne. Não porque ele estava velho ou a mãe dele, não. É porque é carne e a carne foi condenada pelo pecado. Ou o pecado condenado na carne. Então não dá. Toda vez que uma pessoa voltasse ao ventre da mãe, é carne. É a mesma coisa de alguém sofrer um acidente terrível e quase morrer. Quase morreu. E aí dizer que nasceu de novo. Não é verdade. Isso é mentira. Apenas não morreu. Não nasceu de novo, não. João 3,3 diz que aquele que não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus. Simples assim. Se não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus.
E aí os homens caminharam nesse novo nascimento. E agora ensinam o novo nascimento na dependência de uma série de coisas que você tem que fazer. Eles ensinam que se você fizer assim, será melhor. Se você fizer assim, é muito melhor para você. Se você fizer assim, se você... Mas nada do que você fizer a não ser ouvir o Evangelho e crer, lhe serve de alguma base. Porque se você se tornará um orgulhoso, presunçoso, não importa. Dizendo que é sem ser ou achando que é sem ser, com a ajuda da TV, do celular, do telefone, da internet, desses meios de comunicações visíveis que está aí, o inimigo também tem trabalhado bastante na mente das pessoas. As pessoas ficam assistindo filme, história que os homens contam, trabalham ela e passam para essas pessoas, e as pessoas se embebedam com isso. E trata o seu semelhante real, o seu companheiro real, a pessoa que está na luta, no caminho, na caminhada, como um personagem de um filme, de uma história que foi contada e nunca foi vivida, nem mesmo sonhada. E as pessoas passam, a maioria das pessoas que está na perversidade ficam, coitado, mas à mercê da perversidade, porque dizem o que imaginam e a imaginação é aguçada e imagina mais do que deveria, maldade, perversidade, e a pessoa externa, às vezes praticando, desejando, pensando. É uma coisa terrível. E o novo nascimento, quem fala do novo nascimento a não ser na base do homem, do raciocínio falágico, da carne, da fraqueza, e não do espírito e da morte da carne. Eu vejo e ouço isso por aí todos os dias e entendo como é que Ló se sentia morando em Sodoma. Muito triste, porque o que você vai fazer a não se agir? E agir de forma decente, se possível nem falar. Como você vai fazer para passar a mensagem da cruz? Para evitar tanto escárnio, tanta zombaria com o nome de Jesus? Porque as pessoas é que sofrem, mais ainda os zombadores, os escarnecedores. Quanto mais eles zombam, mais eles escarnecem, mais o sofrimento é maior para eles. Porque eles escarnecem e zombam de coisas que nunca viram. E se não buscarem, não verão. Nunca verão. Mas zombam. Atiçado por essas coisas, história, de TV, de jornal, de internet, de vida secular que se ouve por aí. A prática delas. Isso influencia essas pessoas. E tem pessoas que não deveriam assistir TV, nada disso, nunca. Porque a pessoa absorve essas coisas para ela e o inimigo toma de conta dos seus pensamentos, da sua imaginação. Não é fácil. Esses pontos aí não é fácil. O novo nascimento que se tem ensinado por aí não trouxe a vida para as pessoas, a nova vida.
o viver da nova vida, o executar dessa vida nova.